Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A ideia do vídeo hoje é fazer um aulão mostrando para vocês como que você faz para medir um espaço corretamente. Nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como tirar as medidas aí da sua casa corretamente. Elas são muito úteis quando você vai fazer, por exemplo, uma decoração, comprar móveis ou até mesmo fazer uma consultoria à distância. Então não perde esse aulão que a gente já vai começar. Para fazer essas medições, você vai precisar de uma trena. Quanto mais longa ela for, melhor. Ela tem que ter no mínimo aí uns 5 metros para você conseguir medir isso daí adequadamente, tá bom? Você vai precisar também de um papel, pode ser um caderno, uma prancheta, alguma coisa que você possa aí apoiar e escrever por cima. E você também vai precisar de lápis ou caneta, o que você achar melhor e o que ficar mais visível aí para você depois ver essas medidas, tá bom? É muito importante que você anote essas medidas com muita calma e precisão, porque 1 centímetro de diferença em uma medida pode ser a diferença aí entre o sucesso e o desastre em um projeto de móveis planejados, por exemplo. Eu vou fazer o passo a passo com vocês aqui no Canva, mas vocês podem fazer isso daí tudo num papel, num caderno, onde vocês quiserem, e depois vocês podem passar isso para o computador também. Pode ser aí até no próprio Canva mesmo, para que seja mais fácil você organizar essas informações, né, tirar desse rascunho, e também para que caso você vá fazer algum projeto de decoração, alguma coisa aí, consultoria à distância, você consiga passar essas informações para o profissional e ele consiga entender tudo que você fez. Então, bora lá para o passo número 1. O passo número 1, pessoal, é para você pedir ajuda de um adulto, né? Medir, anotar e conferir as medidas é um trabalho que, quando feito por 2 pessoas, ele é mais rápido e mais fácil. Porque às vezes a gente coloca a trena num lugar, ela enrola, ela sai do lugar, então é muito mais fácil uma pessoa segurar, a outra esticar, e aí alguém para e mede, fica muito mais tranquilo de fazer dessa forma. Passo número 2, escolha um ambiente para você medir. Depois que você aprender a medir um ambiente, é só fazer a mesma coisa para os restantes dos ambientes. Passo número 3, dentro do ambiente escolhido, você vai começar a fazer a planta baixa do espaço no papel. Nesse modelo de planta baixa, a gente consegue ver todos os cômodos de uma casa. Na planta baixa, nós não temos noção nenhuma de altura, seja ela de parede, de janela, de porta, de móveis, etc. É como se a gente estivesse olhando a casa de cima, sobrevoando a casa, o ambiente assim de cima, sem o teto. Então, a gente só consegue olhar de cima para baixo, tá bom? Essa planta ela serve exclusivamente para você saber a largura e o comprimento do espaço. Então, a gente vai pegar aqui a sala desse ambiente como exemplo. Agora você vai esquecer completamente que esse ambiente ele tem porta, janela, escada, qualquer coisa. Você só vai se preocupar com as paredes, tá bom? Você vai medir somente as paredes, uma de cada vez, igual eu estou mostrando aí para vocês nessa ilustração. Você pode medir ela pelo piso ou você pode medir ela aí pelo centro. Então, você vai pegar a trena, vai escolher uma parede e vai começar a medição. Mediu essa parede? Anota. Aí, mede a outra, anota. Mede a outra, anota. Depois que você fizer todas as medições do ambiente, você vai ter os números, né? Que você olhou aí na sua trena. Então, aqui eu coloquei para vocês um modelinho aí de como que vai ficar esse seu espaço. Então, você vai medir as paredes. Então, nesse exemplo aqui, essa sala eu coloquei ficticiamente que ela tem 3 metros naquela parede, 4 naquela, 5,5 naquela. Naquele pedacinho ali, a gente consegue ver que tem 1 metro, ó, que já tem uma medição aqui. Então, esse 1 metro aqui seria essa distância daqui para cá, ó. E ali a gente tem 1,75 m e depois ali 2 metros. Então, como eu falei para vocês, vocês vão medir as paredes de fora a fora, sem se preocupar com porta, janela, com nada. A gente só precisa ter um desenho do piso. Quando você terminar essas medições, você vai ter uma planta baixa aí do seu ambiente. Passo número 4. Refaça o desenho no olho mesmo, em outra folha, e numere cada parede. Então, eu coloquei aí para vocês um modelinho de como vocês têm que fazer, né? Então, aquela medição primeira que você fez, você deixa ela guardadinha lá. Por que que é importante numerar as paredes? Para você não se confundir na hora que você estiver fazendo o detalhamento delas, que eu já vou explicar para vocês o que que é.
Passo número 5. Agora você vai começar a anotar todos os detalhes importantes de cada parede. Então, aqui, por exemplo, eu estou na parede número 1. Então, eu vou olhar para essa parede número 1 e eu vou descrever o que tem nela. A gente já fez o contorno do piso, agora a gente vai começar a descrever a parede como se a gente estivesse olhando de frente para ela, tá bom? Então, o que é importante você anotar? A altura do pé direito, portas, janelas, escadas, interruptores, tomadas, pontos de TV, telefone, campainha e etc. Pontos de hidráulica, né, que é o ponto de esgoto, ponto de entrada de água e assim sucessivamente. Tudo que você tiver em cada parede você vai precisar anotar e como você vai fazer isso é o que eu vou te mostrar agora. Passo número 6. Como medir o pé direito? O pé direito é a altura do ambiente. Para isso, você vai medir do piso acabado até o teto. Essa medida encontrada é o que a gente chama na arquitetura e no designer de interiores de pé direito. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês do que vocês têm que fazer. Medindo do chão até o teto, a gente tem aqui, por exemplo, ficticiamente 2,70 m, que a gente representa com 2,70. Como medir uma porta? Então, a coisa mais importante para você saber na hora de medir uma porta é você medir a altura dessa porta. Uma porta padrão, ela tem 2,10 de altura, 2,10 metros de altura. Então, você vai medir a altura, depois você vai medir a largura, por exemplo, 82 centímetros, 92 centímetros. É muito importante também que você meça a distância da parede mais próxima. Então, eu coloquei ali uma setinha laranja. Essa porta, ela está mais localizada aí do lado esquerdo dessa parede. Então, eu vou medir da parede até o início da porta, eu vou colocar essa medição. A medida da porta você já mediu, você pode colocar até em cima aí do que representa a porta num desenho. E é muito importante também você colocar que tipo de porta ela é. É uma porta de abrir, é uma porta de correr, é uma porta pivotante. É interessante você ter isso anotado, porque dependendo do tipo de consultoria que você for fazer lá na frente, eles vão te perguntar isso aí também. Como medir uma janela? É basicamente a mesma coisa, muda pouca coisa. Então, você vai medir a largura e a altura da janela para você saber o tamanho exato dela. Você também precisa medir o peitoril. O peitoril é a altura do piso até o início da janela. E é muito importante também que você meça a distância que tiver na lateral dessa janela, né? Independente dela estar para a esquerda ou para a direita, é importante você ter essas medidas aí para na hora de você lançar isso daqui num computador, em algum lugar, você saber quanto que tem. Então, por exemplo, ali do lado esquerdo, vamos supor que tenha 45 centímetros da parede até o início da janela. É essa medida que você vai anotar. Como medir tomadas, pontos elétricos, hidráulicos e etc. É muito importante que você meça a altura do piso até o início da caixinha, ou até o início do ponto, ou até o início da tomada, e que você meça também a lateral, esquerda ou direita, dependendo aí de que lado esse ponto está. Então, ali eu coloquei para você medir do piso até o início e da lateral, né, quanto que tem de parede aí da lateral esquerda até o início da caixinha. Como medir bancadas e sócolos existentes? Nesse caso, você vai fazer aí basicamente a mesma coisa. Você vai medir a largura, a altura, a profundidade e é importante também que você meça as distâncias aí da lateral esquerda e da lateral direita. Então, é muito importante que o profissional que vai te atender ou na loja, quando você for comprar um móvel, ele precisa saber exatamente onde é que está esse móvel, para ele poder projetar o seu móvel, né? Então, por isso que você tem que ter as medidas aí certinhas, tanto de altura, largura, profundidade e distanciamento dessa parede, para você conseguir calcular depois o que cabe aí nas laterais, o que cabe embaixo, em cima e tudo mais, tá bom? Com o sócolo é a mesma coisa, né? O sócolo, para quem não sabe, é aquela base de alvenaria que fica embaixo do armário, geralmente da cozinha, mas pode ser num banheiro, na lavanderia também. O sócolo ele serve para apoiar esse armário para que com o tempo ele não ceda. Então, com o sócolo você vai fazer a mesma coisa. Se existe um sócolo aí no seu ambiente, você também vai medir a largura, a altura e a profundidade. Já tem vídeo aqui no canal falando que você tem que ter um armário aí pelo menos 10 centímetros maior do que esse sócolo para você ficar ergonomicamente com a postura correta.
Aqui eu coloquei um resuminho aí do que vocês têm que fazer se vocês forem medir alguma escada, né? Então, você vai medir a largura, a altura e a profundidade do degrau. Você vai contar e anotar aí quantos degraus você tem nesse espaço. É importante também que você descreva o tipo de escada, se ela é uma escada reta, em L, em U ou outro tipo de escada. E é importante também que você descreva o acabamento da escada. Ela é uma escada em granito, em porcelanato, em cerâmica. Passo número 7. Meça tudo que é fixo no ambiente. Então, aqui eu coloquei um resuminho para vocês aí do que vocês têm que medir, né? Então, vocês não podem esquecer de medir todas as tomadas, todos os interruptores, caixa de energia, né, de disjuntor, ponto de hidráulica, né? Se você tem só o ponto, se você tem uma torneira, é importante que você meça a altura e as larguras aí da parede até ela e vice-versa do outro lado. Um vaso sanitário, se você tem, qual é a distância da parede até o vaso? Qual a distância desse vaso até a parte da frente, a parte de trás do vaso? Tudo isso tem que ser anotado. Portas e janelas nós já falamos, e também é muito importante que você meça, né? Closets, por exemplo, que são móveis fixos, né? Que você não tira do lugar. Escadas, como a gente falou. Então, aqui é um resuminho de tudo que você precisa medir, que são coisas fixas aí no seu ambiente. Passo número 8. Meça as peças grandes que você pretende reutilizar na sua decoração. Essas peças aqui, geralmente, elas costumam ser peças soltas, a não ser que, por exemplo, a sua mesa de jantar não fosse desse modelo tradicional, fosse um canto alemão. Aí, nesse caso, esse canto alemão, ele entraria aí na parte fixa, né? No caso de mesa de jantar, é interessante que você meça ela fechada, né? A mesa encostada aí onde você já tem ela, com as cadeiras encostadas na mesa, e também que você afaste essas cadeiras e sente nelas e veja qual é a distância que essa mesa com essas cadeiras ocupam quando tem gente sentada. Essa informação também é muito importante caso você esteja querendo comprar mais móveis aí para esse ambiente, por exemplo. Passo número 9. Após os desenhos e medições feitas, você vai ter então a planta baixa do seu piso, que é essa primeira que eu coloquei aí, até com piso de madeira para diferenciar. Então, essa daqui é a planta que você mediu lá no comecinho. Então, você foi pegando as medidas da parede a parede, sem se preocupar aí com porta, com janela ou qualquer outra coisa. E depois você fez as plantas de elevação, você numerou cada parede. Aqui, por exemplo, eu numerei de 1 a 4. Na parede 1, você vai descrever tudo que tem nela. Então, por exemplo, aqui eu coloquei só uma porta, mas com certeza nessa parede de uma casa real, teria tomada, interruptor, entre outras coisas. Na parede número 2, o que você está enxergando? Eu coloquei uma janela aqui só para representar outra parede. Na parede número 3, a mesma coisa. Você vai descrever tudo que tem de coisa fixa e de coisa móvel aí que fica encostada nessa parede. E na parede número 4, exatamente a mesma coisa. Lá em cima, na planta baixa, como eu falei para vocês, a gente só tem uma noção do espaço, né? E aqui na planta 1, 2, 3 e 4, a gente está fazendo uma vista, uma elevação, que é quando a gente olha de frente para essa parede e a gente vai fazer a anotação de tudo que a gente está enxergando nessa parede. Dessa forma, você vai ter uma planta aí manual do seu espaço. Ter as medidas do espaço, pessoal, é muito importante. Dessa forma, você evita comprar móveis maiores do que você precisa ou também menores. Você consegue fazer orçamento de móveis planejados, fazer consultoria online ou à distância com algum profissional, entre outras coisas. Me conta aqui o que você achou desse aulão. Se você gostou, dá um like aqui para eu saber. Comenta também aqui embaixo o que você gostaria de saber sobre projeto, decoração ou até mesmo construção, que eu posso gravar um vídeo aqui para você explicando. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!